O número provocou revolta entre as mulheres, que tiraram as roupas, escreveram e postaram a indignação na internet. A campanha Eu Não Mereço Ser Estuprada ganhou o país. Até a presidente Dilma Rousseff entrou no debate. Pelo Twitter, pediu tolerância zero à violência contra a mulher. Mas o resultado polêmico da pesquisa do IPEA estava errado. A maioria dos brasileiros não pensa que mulheres que usam roupas curtas merecem ser violentadas. O erro foi provocado por uma troca nos números do estudo. De acordo com este gráfico, mais de 65% dos entrevistados concordaram completamente ou parcialmente com a frase: mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas. Na verdade, esse índice corresponde aos entrevistados que avaliaram outra pergunta sobre violência doméstica. Corrigido o erro, o percentual de pessoas que concordam que mulheres merecem ser atacadas caiu mais da metade, para 26%. O instituto, que faz parte do governo, pediu desculpas pela falha, mas não foi só isso. O diretor de Estudos e Políticas Sociais do IPEA, Rafael Guerreiro Osório, pediu demissão do cargo assim que soube do erro. Mas nas ruas, muita gente ainda considera alarmante o novo índice. Não é roupa que vai tirar o desrespeito de qualquer pessoa com você. Bom, de volta com o TV Verdade, hoje conversando sobre a violência contra as mulheres. E está aí esse resultado, né, dessa pesquisa do Instituto do IPEA. Eu falava no programa da semana passada que a gente discutiu sobre isso, que eu achei estranho as pessoas estranharem o dado, 65%. Nossa, esse tanto de gente quer que as mulheres sejam estupradas, acho que as mulheres merecem ser estupradas. Aí depois, quando fala assim, não, são só 25%. Aí parece que tá bom, Kátia. 25% tá bom, entendeu? Eu discordo, assim, de um monte de coisa, embora os doutores aqui, né, como diz, pela vênia, eu acho que essa pergunta não deveria ter sido nem feita. Eu sei que, né, o doutor Felipe fala, né, doutor Diego também, que não, mas, assim, são um tipo de reações que não deveria fazer parte. Quer dizer, se a mulher, ela pode andar nua, ela vai ser presa por atentado violento ao pudor, mas você tocar naquela pessoa uma lesão corporal, porque ela está andando nua, está andando com a roupa curta, isso, sabe, chega ao cúmulo de fazer com que as pessoas fiquem realmente indignadas, em 65 ou 45, ou um que fosse. Como é que fica a liberdade? Como é que nós estamos no Estado Democrático de Direito, se homens e mulheres são iguais, e nós estamos vendo que a violência sempre vai para o mais fraco. Quer dizer, a mulher, ela faz parte de uma sociedade que ganha menos, que trabalha muito, que vivencia essa dinâmica toda da organização, é mãe, é esposa, é namorada, é tudo, e de repente ela se vê violentada por 26% que seja, ou 65%. Porque quando tiver um que achar que isso está certo, a gente tem que lutar, né, Diego? Olha, com licença, eu vou discordar da doutora em dois aspectos. O primeiro é com referência a essa pesquisa que foi feita. Eu acho que para si chegar a um denominador comum de acabar com a violência, se nós não exibirmos esse tipo de programa, nós não vamos conseguir chegar a nada. E segundo, hoje essa violência contra a mulher não é só contra a mulher, não. A violência também é contra o homem. Nós temos exemplos claros hoje, inclusive um exemplo dos mais tristes, aonde uma pessoa de nível superior, porque é uma médica, ao ser desprezada pelo noivo, cometeu um crime absurdo de cortar o pênis do rapaz. Então, a violência está generalizada, apesar de estarmos discutindo violência sobre a mulher. Mas esse tipo de violência também está acontecendo com nós, homens. Diego, por que as mulheres são agredidas ou se deixam, né, ser agredidas? Bom, primeiro, porque as mulheres fazem parte de um grupo vulnerável, né? Elas são consideradas grupos vulneráveis. O que a gente discute muito é o seguinte, não é necessariamente por ter nascido num ambiente de violência que a pessoa se tornará violenta. O que é muito pacificado entre nós é o quê? Que a pessoa, ela vai entender
quais os grupos são passíveis daquela violência, né? Então, os negros são passíveis da violência hoje em dia, as mulheres são passíveis da violência, a população LGBT, a população de rua, pessoas idosas, pessoas com deficiência. Então, o que a gente faz de reflexão é o seguinte: por que este homem que agride a mulher em situação de violência, né, que agride a esposa, que agride a namorada, por que quando ele é contrariado no trabalho, ele não agride o chefe dele? Né? Por que ele não agride o guarda de trânsito na hora que o multa? O policial na hora que pede habilitação? Então, por quê? Porque ele se coloca num pé de igualdade. Então, ele aprende quem é passível da violência dele. Então, tem e uma ele vai agredir. cultural aí. Justamente, ele vai agredir a mulher, ele vai agredir a pessoa que está em situação de rua, a população LGBT. Então, ele aprende ao grupo que é passível. Eu só quero fazer uma ponderação, o seguinte: acho que enquanto a gente estiver discutindo 26%, ainda a gente está discutindo um número extremamente alto. A gente tem que perguntar, tem que refletir, tem que ir atrás dessas informações. É um absurdo imaginar que 1 a cada 4 brasileiros pode imaginar que isso seria culpa da mulher. Não, é culpa do estuprador. A pessoa que estupra que precisa ser responsabilizada. Ela tem que fazer da forma que for. Ela tem que sentir que a conduta dela é a conduta que precisa ser criminalizada e não a conduta da vítima. Tem uma classe social que procura mais o centro? O que a gente percebe na prática é que as classes, né, que são consideradas de menor poder socioeconômico tendenciam a denunciar mais. Né? A prática nos traz isso, que as classes mais abastadas economicamente têm, talvez por vergonha. Né? Põe debaixo do tapete. Ou talvez também, talvez porque resolvem de outra forma também. São empoderadas, são pessoas que podem ir para uma outra casa, para uma outra, né, para uma outra condição. Sim. Ô, Felipe, diante disso que o Diego falou sobre essa questão da condição da mulher, né? Quando ele fala assim, um homem quando fica com raiva, ele não agride o chefe. Porque se fala muito da questão do alcoolismo, do agressor e do álcool. Sim. Então, você concorda com ele que isso não, Concordo. Não é uma verdade absoluta? Existe uma correlação, né, que aproximadamente 60% dos casos de violência tem uma interferência do alcoolismo. Mas é exatamente isso que o Diego está falando. O sujeito é alcoolista e ele vai lá, mas ele não vai agredir o chefe dele, ele não vai agredir o colega, ele vai selecionar o alvo da agressão. Então a gente não pode falar que ele agrediu porque ele é alcoolista, mas sim perceber que tem uma correlação. Mas o álcool não é o álcool que explica o porquê. Né? O álcool ele aparece como um potencializador daquilo que já existia, né? Que é uma lógica machista, né? Uma lógica da identidade masculina, uma diferença de poder, né? Nas relações. E quando... Desculpa. Sim, pode falar, doutor Ricardo. Eu penso que essa dependência que existe, por que ele não respeita a mulher, eu acho que tem muito a ver com dependência econômica. Porque ele ali em casa, talvez por ele ser o grande provedor, e a mulher depender dele financeiramente para sobreviver, financeiramente para matar a fome dos filhos, eu acho que ela suporta isso e ele se sente superior lá. Porque, igual muito bem dito aqui, no chefe ele não agride, no guarda de trânsito ele não agride, mas a mulher que está sob as asas, né, o termo horrível, mas sob as asas dele, ele vai agredi-la sim, porque ele se sente superior. Ignorância total, né? Mas ele se sente superior. Então ele agride a mulher, talvez por saber ou entender que ela não vai denunciá-lo por causa dessa dependência econômica. Então, aonde eu quero chegar, que não é só cultural, é uma série de coisas que fazem com que o homem seja muito mais agressivo com relação à companheira, à namorada. Se tem uma coisa que me incomoda ouvir é que mulher que fica, ela gosta de apanhar. Isso é uma coisa uma discussão que a gente faz. De um simplismo assim. Érica, 55% dos entrevistados da pesquisa do IPEA acreditam que a mulher que é agredida e permanece na relação é porque ela gosta de apanhar. Agora, as pessoas deveriam fazer uma reflexão ao mesmo tempo no seguinte sentido: quem é que apanha, que chega de olho roxo e feliz vai para o shopping, né? Qual mulher? Eu coordeno um centro de atendimento que faz, em média, 1.100 atendimentos por mês. Qual mulher que foi estuprada, que chega sangrando e chega feliz porque foi estuprada?
né? Dentro das relações, tem estupros dentro das relações matrimoniais. Qual mulher que vai ostentar esse machucado e está feliz, está contente, vai passear no shopping, vai fazer uma compra? Não existe isso. O que existe é uma mulher frágil bastante para não conseguir sair da situação de violência. Vamos ouvir também, né? Eu acho que acaba sendo a questão educacional. Nós chegamos num âmbito, no início da década de 90, eu morava em São Paulo. E eu vi uma propaganda que me chamou a atenção até hoje, e pena que não passe no Brasil inteiro desde a década de 90, antes de eu voltar para Belo Horizonte. A propaganda era de um núcleo, tipo que o senhor coordena, doutor Diego, e falava assim: em briga de marido e mulher, o vizinho mete a colher. Era esse o slogan. E chamando a atenção para as denúncias, para os vizinhos chamarem a denúncia de se fazer essas ocorrências. Você vê que a nossa Lei Maria da Penha é de 2006, já teve algumas alterações e tudo, mas e a gente continua com essa filosofia de não chamar a polícia, não, porque ela gosta ou ela faz isso, então nós vamos chamar a polícia. Não, que a gente cansou de chamar a polícia chega e depois volta às pazes, está namorando, está isso que aquilo. Mas esse domínio psicológico é uma coisa extremamente grave e que é muito pouco discutida, na minha opinião.